achei legal o testemunho da Tati, quando ela me falou. Eu não sei se vocês viram, repararam no título da mensagem hoje, né? Não andeis ansiosos, né? Eu achei que teria um pouco a ver com o que eu gostaria de falar. Na verdade, essa palavra, ela brotou. Esse tema brotou em mim num grupo caseiro, semana passada, eu acho que foi semana passada, não lembro agora. E ele ficou dentro de mim porque eu tenho ficado assim um pouco assustado com a quantidade de pessoas que têm procurado psicólogos, psiquiatras, né, nesse sentido, por conta da ansiedade, da saúde mental, dessas coisas que têm acontecido aí, isso pós-pandemia. A Renata está aqui, né? Acho que ela pode até testemunhar isso, né? Tem trabalhado bastante, né, Renata? E a telemedicina até ajudou nesse sentido, né? Você pode consultar o paciente por vídeo. De antemão, o que eu quero dizer é que eu não tenho nada contra psicólogo. Eu quero só usar a palavra para nos nortear nesse assunto, porque quando eu vi essas notícias, eu fui como a Tati foi achar que o pó dela aqui, a poeira e o pó, eu fui ver na Bíblia o que a Bíblia falava sobre isso. Eu descobri que, na verdade, essa questão de ansiedade ela não é uma coisa de agora, não é uma coisa da nossa geração, né, do nosso tempo pós-moderno. É uma coisa que assola o homem já há bastante tempo, né? Davi, em alguns salmos dele, por exemplo, ele escreve sobre isso. Salmo 42, por exemplo, versículo 5, desculpa, ele fala: por que estás assim tão abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. E se você for procurar, eu vou acelerar um pouquinho, para não deixar você sair daqui 1h da tarde, tá? Então eu vou dar uma corridinha, né? Se você procurar em Salmos, você vai ver alguns salmos de Davi falando sobre isso. E a gente vai perceber que essa questão da ansiedade ela está diretamente ligada à alma do homem, né? Nós sabemos que o ser humano ele é constituído, a Renata já falou isso aqui uma vez, corpo, alma e espírito, né? É a tricotomia. Nós, seres humanos, somos divididos assim, né? Corpo, alma e espírito. E a ansiedade, ela se dá justamente num lugar chamado alma. A alma ela é a sede dos nossos pensamentos, né? Das nossas razões, sentimentos, enfim. E aí, quando eu olhei para a Bíblia, eu vi que isso já acontece, né? Provérbios 12, 25. Um coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento o anima, né? Mas eu quero compartilhar aqui, entrar na história aqui, com Mateus 6, 25, que é um texto muito conhecido de todos nós, que fala diretamente sobre isso, que o Senhor fala. Eu vou ler aqui a partir do 25, ele fala assim: portanto vos afirmo, não andeis preocupados ou ansiosos, né, com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu resplendor, todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois os pagãos tratam de obter tudo isso, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Você já vê Jesus, né, tratando mais especificamente desse assunto na vida das pessoas, né? Tem uns títulos bíblicos que falam, né, a solicitude pela vida, né? A ansiedade nada mais é, amados, do que o excesso de futuro na vida de alguém, né? A gente se preocupa demais com aquilo que vai acontecer amanhã. A gente pôde ver aqui na Tati que todas as preocupações que ela teve ao longo dessa jornada dela, não pôde acrescentar uma hora a mais ou uma hora a menos na vida dela, né? Com isso eu não quero dizer que a gente não deve ter expectativas. Eu gostaria até que a gente saísse daqui hoje trocando a palavra, né, ansiedade por expectativa. Porque a ansiedade ela te leva para um lado negativo, né? Hoje é muito comum as pessoas terem crises de ansiedade. É uma doença, se eu posso dizer assim, né? Posso dizer assim, Renata, é uma doença? É uma doença que, se você tomar remédio para isso, né? De novo, por favor, estou sendo transmitido, né? É bom frisar isso bem. Eu não sou contra nenhuma espécie de tratamento, não sou contra nada disso. Eu só quero apontar que existe um tratamento bíblico para isso também, né? Jesus ele aponta para uma direção na nossa vida. E eu quero, inclusive, falar, porque realmente eu era uma pessoa que não compreendia muito bem essa questão de ansiedade, crise de ansiedade, vamos dizer assim, né? Quando algum discípulo vinha falar para mim, pô, estou com uma crise, estou ansioso, não sei o quê, eu falava assim, não está para na orelha do candão, né? De repente resolve. Mas um dia, eu passei por isso. Eu nunca imaginei que viveria isso um dia. Por conta da minha forma de ser, da minha personalidade, né, das minhas características, né, normalmente, às vezes, as pessoas que mais melancólicas, são mais dadas a esse tipo de... Né? Eu não, eu sou fleumático, sanguíneo, eu sou sanguíneo, colérico, então eu já estou querendo fazer tudo ao mesmo tempo, já não faço nada direito e vamos embora. Eu não tinha essa coisa, esse espaço para ser assim, melancólico, fleumático, mas eu experimentei isso. E experimentei por quê? Porque eu estava vivendo uma situação, uma circunstância na minha vida, no momento, em que eu precisava resolver uma questão na minha vida, que essa questão só ia aumentando cada vez mais. E eu já não tinha mais de onde tirar solução para aquilo. Eu vinha tentando remediar a situação, mês após mês, mas eu não tinha mais como evitar. Quando chegou assim mais ou menos em junho ou julho, sei lá, acho que junho ou julho. Eu olhei para a situação que me cercava, eu só vi o problema aumentando e eu não tinha mais solução. E aí é que entra, pelo menos para mim, é onde entrou a questão de estar ansioso. Por quê? Porque eu durmo tarde e durmo pouco, muitas vezes. Tá certo que tem um dia da semana ou um momento do mês que eu hiberno. Então as pessoas me ligam e falam, estou dormindo, durmo o dia inteiro. Mas normalmente a vida ela é muito ativa, então é de madrugada dentro, acorda cedo, né? Mas eu não tenho problema nenhum para dormir. Se você me botar para dormir aqui nesse palco, eu vou dormir. Não preciso de conforto, nada disso. Eu nunca tive problema para isso. Mas nesse dia, em específico, eu reparei que durante o dia eu comecei a ter umas crises de taquicardia. O coração dava do nada um brrr, acelerava. Ai, caramba, que parada estranha. Só que eu também estava fazendo um tratamento com antibióticos forte, né, de H. pylori. Falei, essa parada deve ser um antibiótico. Eu falei, pô, não é não, porque já estava quase no final do tratamento, não tinha dado isso no início, no meio, no final, faltando poucos dias ia dar esse negócio. E a dosagem do antibiótico tinha diminuído, inclusive. E eu, como a Tati, né, eu fui procurar saber, e não tinha essa reação, né? Falei, pô, não é um antibiótico. Cara, o que pode ser? E aí comecei a me ver durante aquele dia, no decorrer daquele dia, toda hora uma taquicardia. Só que isso, eu comecei a perceber que isso vinha normalmente quando eu estava pensando no problema e tentando achar uma solução para ele. Só que não tinha solução. Literalmente, não tinha solução para o meu problema. E aí,
eu fui deitar, anoiteceu, eu passei o dia inteiro pensando naquilo, minha mente inteira focada naquele problema, tentando resolver, fazendo conta daqui, conta de lá, vem daqui, vem de lá. Tudo que você imaginar, eu tentei pensar para poder sair daquela situação, mas eu não consegui. E aí veio a noite, e eu, então, fui tentar dormir, né? E nesse dia eu até tentei dormir um pouco mais cedo, era meia-noite, eu falei, eu vou deitar, para acabar logo esse dia de tormento. E aí virei para um lado, virei para o outro, virei para o lado e virei para o outro. E, cara, não consegui dormir. Olha, em nome de Jesus, não ri não, tá? Eu contei carneirinho. Eu falei para não rir. Não, em nome de Jesus, eu contei. Eu lembrei dos meus desenhos animados de quando era criança, né? Eu falei, vou contar carneirinho, cara. Aí, quando chegou no 1000 e pouco, eu já... não vai dar certo. Eu fui contando até... Não conseguiu. Eu ficava imaginando os carneirinhos pulando na cerca, assim, ó. É verdade, tá rindo porque não foi contigo. E aí eu falei, cara, não, pô, caramba, como é que vai ser isso? E toda hora pensando no problema, toda hora. Eu sei que eu fui realmente dormir, era, acho que 7h30 da manhã. Eu vi o dia clarear. Pô, por que tu não foi ler a Bíblia? Por que tu não foi orar? Eu tentei, irmão, mas não conseguia. Porque eu tentei até apelar para Levítico, né? Porque dizem que Levítico ele é um lexotan espiritual, né? Você vai ler Levítico, é inevitável, você vai dormir. Não espere que você não durma, que você vai dormir. Todas aquelas leis, aquele negócio, maravilhoso. Mas quem disse? Não consegui. Porque minha mente se dividia em tentar ler ou tentar orar e o problema que estava na minha cabeça que não saía. Aí dormi 7h30 da manhã, depois que as crianças foram para a escola, mas dormi de 7h30 às 9h. 9h da manhã já estava igual um zumbi. E o dia levantando, trazendo seus mesmos problemas, e taquicardia, e eu falei, meu Deus, eu comecei a perceber que eu estava perdendo o controle da minha vida ali. Né? O meu corpo estava reverberando o que a minha mente estava me marretando. Tem que resolver, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito, tem que dar um jeito. E aí eu falei, na hora do banho, né, eu sou que nem a Pamela, né, da mesma tribo, o banheiro para mim assim, é um negócio assim, muito bacana, né, porque eu vou tomar banho, é o momento que eu vou meditar. Né? A conta de gás o gás que lute, né? Porque é banho quente, mas não é banho frio, eu não consigo. Minha esposa consegue, mas eu não consigo não. Entendeu? E comecei a pensar no problema e falar assim, assim como a Tati fez aqui, se rendeu, eu fiz a mesma coisa. Falei, Senhor, na boa, eu já percebi que a minha alma está querendo dominar a minha vida. A minha alma está querendo me direcionar. Porque é justamente isso que a alma quer fazer. A alma, né, ela pode ser associada ao teu desejo, à tua vontade, o teu querer. Né? E aí ela está querendo me dominar, ela está querendo me levar para um lugar distante da tua vontade. E eu não quero isso. Mas eu estou com um problema que precisa ser resolvido. E eu não sei o que fazer. Eu não tenho mais recurso. Mas eu falei assim, mas na boa, se tu quer me tratar, quer me ensinar algo, eu estou aqui. Eu só não quero ficar mais assim. Eu quero dizer que eu confio em ti. Quer me tratar, quer me ensinar alguma coisa com essa situação? Estou disponível. A mesma coisa que aconteceu com a Tati. Né? Aquela paz. Eu já saí do banho já saí do banho pronto para poder encarar os problemas do discipulado. Não, vamos embora. Qual o problema que tem para poder resolver? Vamos embora. Olha, não é brincadeira não. Parecia um milagre mesmo. Taquicardia não tive mais. O problema na minha mente se foi, mas ele continuou. O problema não foi resolvido. E só foi ser resolvido em meados de setembro. Ou seja, pouco tempo atrás. Entendeu? Mas eu aprendi a lição que Deus quis me ensinar. Né? E passei a olhar para isso com outros olhos. Né? Eu tive uma discípula que também experimentou isso até num nível muito mais profundo, né? E ela acordava de madrugada com crises, ela e o esposo iam lá para casa, dormiam em casa, né? Com essas questões, né?
Eu me lembro que numa conversa com ela, eu perguntei para ela assim, mas o que te atemoriza? Porque ela ia muitas vezes para o hospital. O corpo, ele somatiza as coisas, né? Você parece que vai morrer. Não foi o meu caso foi só um ataque cardíaco mesmo e a falta de sono. Mas o dela foi muito mais agudo, né? E eu falei, qual é o seu medo? O que te atemoriza? O que te faz levar, te levar para esse lugar? Ela, não sei. Não é questão de medo de morrer, mas ela não tem como negar aquilo que ela está sentindo, né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, essa questão de ansiedade, essas questões todas, elas estão diretamente ligadas às cargas que nós carregamos. Na verdade, Jesus falou sobre isso. Né? Na verdade, não é nem carga, são as sobrecargas que nós carregamos. E eu no Grupo Caseiro, me lembrei disso, porque eu me lembrei, na verdade, desse texto, que eu vou até ler ele aqui agora, são 3 versículos, porque foi um texto, foi a primeira vez que eu preguei assim, né, microfone, púlpito e a igreja assim me olhando, né, foi com esse texto que Deus me deu. Quer dizer, a circunstância foi bem bacana, né? A gente estava no CTM em 2005, fazendo um curso lá de missionário e tudo mais. E aí foi necessário então que a gente fosse sacado no meio desse curso, Paulinha e eu com mais um casal, para ir até Mojimirim, cooperar com uma igreja lá, porque o pastor de lá havia se convertido. Estou brincando. Ele enxergou o reino de Deus, né? E viu que precisava acertar a vida dele em muitas coisas. Ele estava lá com Fonseca. E ele precisou se ausentar por uns 15 dias, foi, né? Uns 15 dias. E nós ficamos lá. Paulinha e eu e esse casal foi com a gente. Era um casal até um pouco mais velho que nós, em termos de idade, até em termos de reino também. E, bom, a gente ficou lá então, em Mojimirim fazendo isso. Só que no domingo, era o dia da reunião da igreja lá e tal, a pregação. E esse irmão, então, pediu lá a primazia, é evidente que, não, fica à vontade, pelo amor de Deus. Nunca tinha feito isso na vida, era naquele momento que ia fazer, né? Não, fica à vontade. Só que é aquela história, né? A gente passa pelo batismo de fogo, entendeu? Só que chegou no dia, no domingo, na hora do vamos ver, irmão, não vai dar não. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? Eu até posso presumir que isso acontece sempre comigo quando eu subo aqui, mas ele falou, não vai dar não, vai você. Só que eu estava sentado aqui para assistir a reunião já. E eu estava tranquilo, relaxado, né? Vou falar o quê? Aí eu me lembro que eu peguei a Bíblia, fui lá para fora, tremendo. Falei, Senhor, eu preciso falar alguma coisa, mas eu não quero falar qualquer coisa. Eu não vou inventar alguma coisa para poder falar aqui. Tem que falar da tua parte. Tu tem algo para falar com essa igreja. O que é? E aí ele me deu esse texto. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Na verdade, eu li o que estava na minha mente aqui. O que está aqui é outra coisa. É outro. Vinde a mim, todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar na minha canga, ou tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou amável, ou manso, e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Olha de novo Jesus aqui falando sobre a questão da alma, do descanso da alma. Né? E aí eu percebi o que Deus queria falar, e aí fui lá à frente, não com tanta ousadia, ou na verdade com ousadia nenhuma, entendeu? Mas fui por conta da necessidade, li esse texto, discorri sobre ele, assim, falando sobre a questão de nós carregarmos cargas além daquilo que nós podemos suportar. Na verdade, a própria palavra diz que Deus não nos dá uma prova, né, que nós não possamos suportá-la, maior do que a gente possa suportar. Né? E ele que está falando sobre cargas pesadas, ou sobre sobrecarga. Se você colocar uma sobrecarga num caminhão, ele vai danificar aquele maquinário. Né? A mesma coisa está sobre a sua vida. Quando você carrega cargas demasiadamente pesadas,
você não vai conseguir se deslocar da maneira que você gostaria. Você vai estar sempre se arrastando, sempre com aquela impressão que está com uma bola de ferro amarrada no pé, vai estar sempre se arrastando. Por quê? Porque a tua alma está cansada. Na verdade, a tua alma está dominando a sua vida e direcionando para onde você tem que ir. Por exemplo, os boletos que sempre chegam. Então, parece que a vida vira um círculo vicioso. Você vive para poder pagar boleto. Pagou o boleto, você trabalha no mesmo mês seguinte para poder pagar o próximo boleto que foi gerado. E a vida segue assim, parece que vai ser assim eternamente. Mas não é. Então, eu falei com aquela igreja da necessidade de nós tomarmos o jugo de Jesus, né? Todos sabem o que é jugo? Sabem, né? Aquela pecinha de madeira que você ata do lado do boi, né? Mas o mais interessante aqui é você ir discorrendo e vendo como Jesus vai tratando desse assunto. A maneira como a questão da ansiedade, né, e de tudo aquilo que cerca esse tema, né, é tratado. Todo esse tema ele é tratado de que maneira? Olha para mim. Toma sobre você o meu jugo, ou seja, ata uma madeira do meu lado, porque antigamente os bois, né, andavam lado a lado com esse jugo, só que era assim. O Marcinho não está aí hoje, né, o rei do gado, né, ele que entende de boi. Você normalmente, quando você atava um boi ao outro, não era qualquer boi. Existia sempre um boi mais experiente, já acostumado com o trabalho, ensinado aquele trabalho, já tratado aquele trabalho, que estava ali, e você colocava normalmente um boi mais novo para poder aprender com aquele boi mais experiente. O que Jesus está falando aqui é justamente isso. Vem do meu lado, caminha lado a lado comigo, porque o meu fardo ele é leve. O meu jugo é suave. Você não vai fazer força para poder andar comigo. Parece que na vida, muitas vezes, nós vamos fazendo força para poder andar. A vida ela não requer força para andar. Ela requer esforço, o que é diferente. Né? Como o Senhor fala lá para Josué, esforça-te, tens bom ânimo. Né? Mas o reino de Deus, a vida que Deus espera de nós, não é que a gente ande com força, fazendo força para andar, querendo arrastar algo que você não consegue arrastar. A vida com Deus é leve, a vida com Jesus é leve. Né? As preocupações, quem falou isso uma vez foi Modesto, na ministração, né, sobre a palavra preocupação, se preocupar de algo que nem aconteceu ainda. Né? A ansiedade está diretamente ligada a isso. Você está pensando lá na frente, quando você nem viveu aqui o presente. Né? Mas Jesus, então, ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Anda comigo lado a lado, que você vai bem. Quando você resolve se desprender desse jugo e andar por si só, você vai encontrar um fardo pesado, você vai andar sobrecarregado. Bom, e foi mais ou menos sobre isso que eu falei lá naquela igreja, amada igreja. E, para minha surpresa, eu fiz um apelo lá, não sei nem como é que eu consegui fazer um apelo lá, e eu nem vi, porque se eu tivesse visto, eu acho que eu até parava a ministração no meio e daria a palavra para o pastor lá, porque o pastor chegou lá na igreja, chegou lá e eu não vi, eu só vi ele no apelo. Ele e a esposa lá, e falei, meu Deus do céu, que coisa doida. E assim foi a minha experiência, né, primeira vez pregando de fato à frente, né, com esse texto. Esse texto então, é muito especial para mim por conta disso. Mas não foi só Jesus que falou sobre isso. Por quê? Porque os apóstolos aprenderam sobre isso. Eles ouviram sobre esse assunto e replicaram esse assunto. E cada um fala de uma maneira, mas todas elas apontam para uma solução na tua vida para que você não ande ansioso. Filipenses 4:6, Paulo fala assim, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos parar para poder destrinchar o que Paulo está falando aqui. Ó. Ele fala aqui, bom, não anda ansioso por motivo algum.
Então a gente percebe o quê? Que a ansiedade é algo que não é bom. Né? Às vezes eu falo assim, né? Cadê? Tem umas irmãzinhas que estão para casar aí. Cadê a Milena? A Milena não veio hoje? Ah, Abner. Trabalhando, tá. Essa galerinha vai casar. Samuel, Bia. A gente não pode ouvir assim, eu estou ansioso para chegar aquele dia do casamento. De acordo com o que eu li aqui, estou aprendendo, eu acho que essa palavra ela não se encaixa. Eu acho que assim, eu estou com ardente expectativa, é até bíblico. Eu estou com uma ardente expectativa por esse dia. Eu estou esperando em Deus por esse dia. Eu aguardo por esse dia com uma grande expectativa. Né? Eu acho que se encaixa melhor dentro daquilo que nós vivemos. Porque eu estou muito ansioso, a ansiedade fala de algo que está fora do teu controle. Você não vai querer isso para a sua vida. Você não vai querer andar sendo direcionado pela sua alma. Né? Porque a alma ela vai querer te levar para lugares que você não vai querer caminhar. Você não vai querer passar dias em claro, pensando, desesperado, com taquicardia. Você não vai querer isso para você. Mas é justamente nesse tipo de lugar, e em outros lugares também, até mais profundos, que a alma vai te levar. Nós fomos criados para vivermos em espírito. Gálatas, Paulo fala sobre isso, Gálatas 5, para que a gente viva em espírito e jamais satisfaça os desejos da carne, né? Porque eles são opostos entre si. Então, se nós fomos criados para andar em espírito, nós precisamos fortalecer o nosso espírito para que ele domine toda a situação. Mas de que maneira eu fortaleço meu espírito? Paulo fala aqui de boa. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário. Sejam todas as vossas solicitações, essa tradução aqui é NVT, mas ele fala uma outra coisa, uma outra tradução, declaradas na presença de Deus, por meio de oração, ou seja, ora ao Senhor, suplica a Ele e entra na presença dEle com ações de graça. Leva o teu problema a Ele e espera nele. O nosso problema, o problema aí já, né, do homem, é porque nós queremos realizar tudo no nosso tempo. No nosso tempo. Se algo sai fora daquilo que nós planejamos, nós acabamos nos frustrando. E aí isso nos leva para um lugar de angústia, ficamos deprimidos. E aí isso vai nos levar, um abismo vai chamando outro abismo. Por quê? Porque Deus não fez a minha vontade. Porque aquilo que eu planejei não saiu conforme eu queria. Mas não é Tiago que fala que o coração do homem faz planos, mas que a resposta certa ou a resposta final não vem da boca do Senhor? É pecado se planejar? Não. Não é pecado se planejar. Não é ruim se planejar. Você pode fazer planos. Né? Bom, eu não faço muitos, não. Eu confesso para vocês, eu não sou muito... Às vezes eu me vejo me vejo pensando assim no futuro, né? Minha filha mais velha, como é que vai ser? Como que ela vai trabalhar? Enfim. Mas nada muito, não é nada nocivo, não. Né? Mas não faço muito planos. Eu decidi entregar minha vida toda a Deus, a minha vida, a minha família, a minha casa, pertence toda a Ele, então Ele cuida. Uma vez eu tive uma visão, engraçado, estava até correlacionada a um momento como esse. Não de ansiedade, né? Não numa crise de ansiedade, como nós costumamos hoje falar muito, ou se ouvir muito, mas acho que pensando num futuro desse, falando, caramba, como é que vai ser? Que a gente para e pensa assim, poxa, a previdência, a aposentadoria, quando eu ficar velho, como é que vai ser esse negócio? Jesus. Aí você, acho que também não deixa de ser uma ansiedade, né? Acho que não deixa de ser um... E aí eu me lembro que eu fui para Deus, né, orar, ler. No meio desse devocionalzinho eu tive uma visão. Eu vi uma folha em branco, papel ofício assim, uma 4 em branco. E aí eu questionei a Deus assim, falei assim, que folha é essa? O que é isso? Está em branco. Aí ele falou, assina. Aí eu imaginei aquela folha então assinada por mim. Aí ele falou, pronto. Agora os planos, quem escreve sou eu.
E aí, desde esse dia, então, eu entendi que os planos da minha vida, quem faz é Ele. Não é diferente na tua vida também, não é porque eu sou pastor separado para a obra que minha condição é essa. Não, para a tua vida também. Eu conversava com um jovem, lembrei quem é, que também estava nessa mesma preocupação, né? Trabalho e tudo mais e tal. Aí ele falou, ele usou assim, não, mas você é separado para a obra, né? Eu falei, não, você tem que ter... Aí eu andei com ele na fé, né? Eu falei, não, você tem que ter fé, pô. Fé de que Deus vai te suprir, de que Deus vai te sustentar. Ele, não, né? Porque você é separado para a obra, tem que pensar assim mesmo. Eu falei, por que você acha que você tem que pensar diferente? Por que você acha que a força do teu braço ou o teu trabalho é que vai suprir você? A gente viu aí, né, como a Tati falou, a pandemia, todo mundo caindo doente. E aí? Se não é Deus para poder guardar, para livrar, para sustentar, para curar, para levantar, quem somos nós? Nada. Nós não somos nada. Né? Então, na verdade, quando nós direcionamos a nossa vida ao Senhor e depositamos nele toda a nossa confiança, mas de verdade, a Tati usou aqui uma palavra assim, foi do mais profundo dela quando ela orou aquilo, né? Ela falou assim, eu estava rendida. Acho que de repente ela deve ter chegado à mesma conclusão, né, Tati? Assim, não tem o que fazer, não tem para onde ir. Se eu estiver doente ou não estiver doente, e aí? Mesma coisa eu falei, Senhor, eu não tenho como resolver. Não tem como resolver esse problema. A gente até pede, Senhor, faz um milagre, por favor, Senhor, não me deixe, que a gente não quer sofrer. A verdade é essa, né? Ninguém está pronto para poder sofrer. Mas Deus não deixa de tirar proveito do nosso sofrimento. Ele nos ensina nele. Agora, ontem, por exemplo, oh meu Deus, eu não ia falar, mas vou acabar falando. Né? Meu cachorro foi embora. Poxa vida. O Thor foi embora. A gente doou o Thor. Né? Na verdade, por um motivo muito simples. Né? Eu fiz um cálculo e nesse cálculo eu não considerei um fator muito importante. Né? De que o cachorro ele precisa de atenção, de tempo. E a nossa vida é uma vida muito corrida. Então, muitas vezes, ele esteve sozinho, preso numa varanda, por muitas vezes. E não é da raça dele ser tratado dessa maneira. Alguns cachorros, sim. Não tem problema ficar sozinho muito tempo. O cachorro do meu cunhado lá, o Deco, não tem problema com isso. Mas um Golden Retriever, ele precisa de muito tempo, assim, alguém disponível. Né? Então, minha mulher está chorando ali já. Então nós chegamos num consenso familiar de que o melhor para ele seria arrumar um lugar e pessoas que cuidassem dele e que pudessem ter mais tempo para ele. Por exemplo, hoje, se ele estivesse lá em casa hoje, ele fatalmente passaria o domingo inteiro sozinho. Eu pensei nisso, mas eu fiquei com medo do Titã engolir ele. Confesso que eu pensei. Mas é porque eu estava muito reticente em dar ele para alguém que eu conhecesse, porque eu não ia aguentar. Eu me apeguei muito ao cachorro, entendeu? E aí eu ia ficar vendo, ia ficar aquilo, não, me devolve, entendeu? Mas acabou que até aconteceu assim, um primo do Caio, a gente nem sabia que era primo dele, esse sobrenome Paulino, vocês guardem aí, tá? Porque eles vão dominar o mundo, porque tem Paulino para tudo que é lugar, irmão. Cruz credo, entendeu? A gente ficou sabendo por uma coincidência mesmo que era primo dele, um discípulo de Jesus, muito amado, esteve com a gente lá ontem lá em casa, ele e a esposa. Eles já estavam querendo adotar um cachorro, era um Golden. Bom, casou perfeitamente, eles têm uma casa com espaço, com quintal. São recém-casados, não tanto, né? 3 anos de casado, não tem filhos ainda, então, quer dizer, tem bastante tempo para poder brincar com o cachorro, enfim. E nós pensamos que pelo bem do Thor, seria melhor então ele ir. Só que isso gerou uma questão. A minha filha, a Júlia, se derramou em lágrimas, assim como eu nunca vi. E é lógico, nessa hora a gente passa assim pela nossa cabeça, né? Pô, que péssimo pai eu sou, que péssima mãe que ela tem, pensou. Eu botei o cachorro dentro de casa, criei toda uma expectativa e agora eu estou dando o cachorro. Né? Mas eu chorei também, amados. Porque parecia um pedacinho de nós saindo, a gente se apega. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso de um cachorro. Mas fazer o quê? Nunca pensei. Inclusive, eu até criticava aí a Monique, então agora deve estar morrendo de rir de mim ali.
Olha lá, fala Deus. Que eu olhava para ela assim, eu falei, para de frescura, é um cachorro, mulher. Eu, e não é gente, não. Mas pois é. É o que eu falo, ó, cuidado com as suas palavras, porque Deus prova. Entendeu? Deus prova. Eu nunca. Olha, entendeu? Cuidado. Mas a gente sabia, até minha mulher, cara, que não era muito dada, se gosta, mas não é muito dada, tá ali se chorando, desesperada. Deus. Mas a gente pensou no que foi melhor para ele. Ok? A gente está sofrendo, né, mas está feliz. Mas Deus me alertou para uma coisa. Eu fiquei preocupado com a minha filha. Falei, meu Deus, eu estou gerando um sofrimento agora. E agora como é que faz? Lógico, ela também concordou, porque se ela batesse o pé, ela não sabe disso, não, tá, amados? Mas se ela batesse o pé dizendo que queria ficar com o cachorro, eu ia ficar com o cachorro, ia dar meu jeito. Como é que ia fazer, eu não sei, né, mas ia fazer. Que foi uma promessa minha para ela. Mas ela falou, não, vai ser melhor para ele mesmo. Eu concordo. Também ela viu também o tempo que eu fiquei fora aí no Cidinho, ela percebeu a responsabilidade que ia cuidar, limpar a varanda, passear e tal. Essa parte ela não curtiu muito, entendeu? Mas ela achou a conclusão também de que era melhor doá-lo, né? Mas me veio uma oportunidade, ela está sofrendo. Ela ontem foi dormir chorando, hoje ficou aqui no meu colo. Mas Deus me alertou para uma oportunidade, ó. Ensina a sua filha sobre a dor, sobre o sofrimento. Porque essas situações podem vir a ocorrer, mas na verdade vai ocorrer. A verdade é essa, amados. O mais velho aqui, o mais novo, sabe que a vida ela não é feita de algodão doce. A gente sofre intempéries pelo meio do caminho, tormentos, tribulações. E acho que Deus me deu uma oportunidade no meio desse todo nosso sofrimento familiar, canino, né? De eu poder, então, ensinar para ela, está vendo o que você está sentindo aí? Percebe? Então, isso vai acontecer algumas vezes na sua vida, mas você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender a ir adiante. Porque eu poderia, então, tentar ser um bom pai e falar, não, filha, vem aqui, vamos comprar um negócio ali para você, ó, vamos dar um ursão para você. Tentar substituir a situação. Mas não é isso que Deus quer. Deus não faz isso com a gente. Deus não faz isso com você nem comigo. Deus não se compadeceu de mim, tá bom, meu filho, eu não quero te ver com uma crise de ansiedade, não. Eu vou resolver o seu problema. Pronto. Não. Os dias seguintes do meu problema foram até piores, na verdade. Mas eu decidi confiar em Deus, como a Tati aqui também decidiu. E aí, quando a gente faz isso, a gente colhe algumas consequências. Que Paulo fala aqui no versículo 7 de Filipenses 4. Ele fala assim, depois que você tem essa ação, qual a ação? De se voltar para Deus, de se entregar a Ele, de confiar na direção dEle, quando você bota o seu espírito muito mais forte, presente nesse relacionamento com Deus, Paulo fala assim, e a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração. E o quê? Os vossos pensamentos. Olha que coisa, amados. Interessantíssima. A ansiedade está ligada ao quê, querido? Excesso de pensamento. Você pensa, você não come, você não dorme, você pega lá o poppetzinho e fica apertando, você está pensando no problema. Mas a palavra diz que se você se colocar, se você confiar, se isso vier de fato de dentro de você, se você, quando eu falo aceitar a situação, não é você se resignar àquilo que você está passando, não, ok? É quando você olha assim e fala assim, bom, Deus, Ele vai me ensinar algo no meio desse momento. Vai me ensinar. Às vezes, não foi o meu caso, tá? Acho que no meu caso, quando eu olho friamente para o meu caso, para o meu problema, eu acho que eu me enfiei lá, ok? Responsabilidade minha, totalmente minha. E normalmente a gente acaba se enfiando em um problema que a gente não tinha que se enfiar, por falta de confiança e direção de Deus, por querer andar mais na nossa alma do que no próprio espírito, né? Mas às vezes Deus também nos envia para o meio da tormenta. Não foi Jesus que enviou os discípulos a atravessar o mar lá da Galileia? E quando eles, que depois alcançaria eles, e no meio da travessia a tempestade não se levantou? Jesus não sabia. Não olhou a previsão do tempo lá no Google. Vai chover na Mar da Galileia, vai levantar. Não vai não, gente. O Google que informou que vai chover. Claro que ele sabia. É óbvio que ele sabia.
Mas ele enviou assim mesmo. Porque é no meio das tormentas, é no meio do furacão, que a nossa resiliência é ativada. É onde nós aprendemos a nos moldarmos àquela situação e voltarmos à nossa forma natural. O exemplo de resiliência pode ser dado através de uma mola. Pega a mola, imagina a mola. Aí você pega uma mola, uma suspensão, né, uma mola de um carro, você aperta ela, se você comprimir, ela vai ficar ali. O tempo que você comprimir. Se você soltar, ela rapidamente volta para o lugar dela. Resiliência. É o que nós precisamos, é o que a nossa geração precisa aprender. Né? Só que vem uma paz, que Paulo fala, que excede todo entendimento. Foi a mesma paz que a Tati sentiu quando ela orou a Deus, a mesma paz que me invadiu quando eu me entreguei a Deus. E aí é nessa hora que a gente não entende, porque a mente não consegue acompanhar os planos de Deus, a vontade dele, as ações dele. Se você quiser racionalizar Deus, tu não vai conseguir. Se quiser intelectualizar Deus, você não vai conseguir. Você vai aprender Deus na tua mente, no teu raciocínio. Só que deixa eu te falar uma coisa, por mais inteligente que você seja, eu sei que você é muito, a tua mente nunca vai conseguir atingir a grandeza de Deus. Então, quando você quer encaixotar Deus na tua mente, você vai ficar servindo a um Deus limitado na tua mente. Você não pode. Não tem como agir dessa forma. E os nossos pensamentos vão ser guardados em Cristo. Cara, é muito interessante. Só que não foi só Paulo que falou sobre isso. Pedro também falou. Você perceba que foi um assunto, é um assunto bem debatido, bem explicado na Bíblia, né? Porque deve ser bem importante também a gente ter consciência dessa situação, né? 1 Pedro 5,6, Pedro fala assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, o vosso inimigo, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe permanecendo firme na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Olha que interessante. Paulo nos dá uma... Vou usar aqui um termo, Renata, você, por favor, tenha a bondade de me corrigir se eu estiver errado, tá bom? Foi bom você estar aqui. Aprove a Deus que você estivesse aqui hoje. Né? Para quem não sabe, Renata é psicóloga, tá, gente? Mas, assim, Paulo aponta para uma linha de tratamento. Né? Olha, você se submete a Deus lá, não anda ansioso por motivo nenhum. Pelo contrário, vai a Deus, ora, suplica, se entrega ao Senhor, que vai brotar dentro de você uma paz que você não vai entender, e ela vai guardar a tua mente, o teu coração, os teus pensamentos. Vai tranquilo. Aí Pedro vem assim, ó, se humilha diante de Deus, se coloca debaixo das mãos dele lá, porque no tempo oportuno ele vai te exaltar. No tempo oportuno de quem? De Deus, amado, não é no teu. Tem uns memezinhos aí que Maria Eduarda compartilha, né? Assim, eu estou querendo ver quando é que os humilhados serão exaltados, né? Porque esse tempo ainda não chegou, entendeu? Mas é no tempo dele. O tempo é um fator do qual nós precisamos, não Deus. Deus é atemporal. Ele não precisa de nada. Ele estala o dedo lá e a coisa acontece. Mas ele nem precisa instalar, ele só falar. Mas quem precisa de tempo? Nós. Moisés. Segundo a Bíblia, Moisés foi o homem mais manso sobre a terra, não é isso? Não é que a Bíblia fala? Mas como é que esse cara manso matou um egípcio com as próprias mãos? Porque se esse é o conceito de mansidão, cuidado.
Não. Moisés recebeu lá, achou que ele era o cara que ia cooperar mesmo e tal, e decidiu fazer com as mãos dele o que só Deus poderia fazer. É Deus. Ele matou o egípcio, fugiu, meteu o pé do Egito. Quanto tempo Deus levou para que mudasse Moisés, o assassino, para Moisés, o mais manso sobre a terra? 40 anos, querido. É a minha idade. Desculpa, você que tem um pouco mais, né? Eu sou um garotão. Desculpa aí, tá, Renata? Perdão. Mas a minha idade, 40 anos. 40 anos Moisés precisou para estar lá, ó. E olha, saúde. Olha, deixa eu falar uma coisa com você, querido. Moisés, no Antigo Testamento, era aquele camarada que foi lá ver a sarça ardente, falar com Deus lá, tete a tete. Foi o cara que foi lá buscar as tábuas. Era o cara que tinha, ó, um olho no olho lá com Deus. Na verdade, não com Deus propriamente dito, ok? Com as manifestações de Deus. Deus não é uma sarça que arde, né? Mas ele tinha que se apresentar assim. Se ele se revela, Moisés morria fulminado. Então Moisés desfrutava de um relacionamento com Deus que na sua época ninguém tinha. Ninguém tinha. E ainda assim, querido, 40 anos. Quarentinha. Para ele aí sim voltar com seu cajadinho de pastor na mão lá para o Egito e falar, agora deixa o meu povo ir. Agora não foi mais na força dele, não foi mais no ímpeto dele. Né? Então, nós precisamos de tempo. Deus não. Compreende? Então, no tempo dele, oportuno, quando você já estiver bem maturado, né, ou bem marinado, ou no azeitezinho lá, ó, flambando, né, já consciente, já rendido, já prostrado, humilhado diante dele, aí no tempo dele que ele vai olhar e falar, agora você aprendeu, agora você pode passar para a próxima fase, né? Próxima fase, você acha que vai acabar? Vai seguir, você vai passar por outras situações. Mas aí, Pedro segue falando aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, não tem faltado cuidado. Eu achei muito interessante colocar o testemunho da Tati aqui antes para vocês. Nossa, já são 12:30. Para vocês, porque a gente pôde ver aqui, ao vivo e a cores, a figura que essa menina é, né? Mas do cuidado de Deus, expressa aqui aos vossos olhos, aos nossos olhos. Essa frase aqui, né, expressa então a vida da Tati. Ó, tá, eu posso falar assim, ele tem cuidado da Tati. Lutas, guerras, tribulações, tormentas, furacões, muitos. Mas eu sei, nós sabemos pela palavra, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Não é a tua ansiedade, a minha ansiedade, o nosso excesso de futuro, o nosso excesso de pensamento, que vai fazer alguma coisa mudar. Juliana está grávida. Eu já falei com ela que eu resolvo isso rápido, é só me dar um alfinete. Acaba. Né? Há quem diga aí, não vou dizer quem falou isso, que ela está parecendo a grávida de Taubaté. Eu não vou falar que foi o esposo dela, porque eu posso criar intriga entre o casal. Né? Não vou falar isso. Mas imagina, está grávida, 9 meses, uma grávida. Já no segundo mês, não aguento mais, nasce logo. Tudo tem um tempo. Sarinha está ali na barriguinha também da Camila. Tudo tem o seu tempo. Na verdade, nesse momento, nem nós curtimos muito assim, poxa, vai nascer prematuro. Paira assim um ar de preocupação na nossa cabeça, né? Mas eu me lembro, por exemplo, que o Aaron nasceu prematuro. E a Michelle lá, e foi muito engraçado isso, né? Eu nunca vou esquecer disso. Acho que naquele mesmo dia você recebeu uma ligação da sua médica, não foi? Falando, olha, não é bom que ele nasça agora e tal, segura aí, anda, né? Anda assim e tal.
por conta disso, daquilo, das razões médicas de ser, né? Tem um tempo determinado para tudo. Mas Deus não é o Senhor do tempo. Cidinho nasceu de 8 meses também, acho que é por isso que ele é meio acelerado, né? Então, quer dizer, Deus é o Senhor do tempo. E aí eu me lembro que a Michelle ficou muito preocupada, porque no grupo caseiro, rolando na casa dela, ela foi lá para dentro fazer alguma coisa, quando ela voltou, botou a mão na mesa lá fora, aí ela parou e fez, tchá! Aí eu olhei, homem é lerdo para essas coisas, né? Eu olhei, meu Deus, a menina estava com vontade no banheiro e não conseguiu segurar. Gente, que coisa! Misericórdia, cara. Mas demorou para cair a ficha. Aí depois ela, ela ficou preocupada por conta olha como é que são as coisas. É isso aí, ela, ele não pode nascer hoje, ele não pode nascer hoje. Por causa de uma palavra da médica dela, que ela confiava, que, lógico, tem um padrão a ser seguido, né? Evidente, mas por causa de uma palavra da médica dela, ela não queria que ele nascesse naquele momento. Mas olha o que a Bíblia fala, Salomão, um provérbio, fala assim, ó, o coração ansioso deprime o ser humano, mas uma palavra de encorajamento anima. Mas assim como uma palavra de encorajamento ela anima, uma palavra que entre no seu coração de maneira ruim, contrária, também pode gerar esse tipo de preocupação. A gente esquece que nós confiamos em Deus e nos apegamos a uma palavra de um médico, uma palavra de um conselho de um amigo, de repente errado. E aquilo entra em nós e, ao invés de fazer o bem, faz o mal. Então, ela sabia, por conta de uma experiência da médica dela, que o Aaron não podia nascer naquele momento. Mas Deus não é o Senhor do tempo? Ele sabe de tudo. Aí corre ela lá, e a Ana Paula conversa com ela, aquela coisa toda, e a gente fica aquele negócio. Aí você nem sabe mais quem está falando no grupo caseiro, nem me lembro mais. Aí é um corre daqui, corre daí. Porque eu acho assim, quando eu vejo nos filmes, né? Se molhou, tem que correr para o hospital, porque vai nascer a criança. Eu já fico, meu Deus, corre. Nada. Depois que acalmou, que voltou de novo a confiança no Senhor e tudo mais. Eu queria fazer unha. Não, dá tempo de fazer unha. Falei, mulher, pelo amor de Deus, vai para o hospital, em nome de Jesus. Vai ter essa criança. Entendeu? Quer dizer, olha como é que muda a questão. Né? Passaram por um momento inicial com o Aaronzinho na UTI, né? Mas, cara, tá aí, ó, pintando e bordando. Entendeu? Cheio de saúde. Tem saúde até para dar e vender. Porque Deus é o Senhor do tempo. Não nós. Entende? Você precisa de tempo. Você precisa de tempo para entender o que Deus está fazendo com você, o processo onde Ele está te levando. Para quê? Para que a tua confiança nele, a tua confiança seja depositada nele e somente nele. Somente nele. E em mais ninguém. Só que Pedro, ele traz um alerta a mais. Ele fala assim, ó, sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, ou vosso adversário, anda ao vosso redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que ele fala aqui? Ó, um adendozinho. Ó, presta atenção numa coisa aqui. Essas coisas de ansiedade, de ficar muito ansioso, de ficar pensando muito na manhã, vai abrir uma brecha. Toma cuidado. Porque é exatamente nessa brecha aí que o vosso adversário, o diabo, ele vai querer entrar. Sabe quando Paulo fala assim, em Efésios 6, da armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. Sabe quando ele fala sobre isso? Ele fala, por que ele fala do escudo da fé? Para que possais, vocês precisam ler a Bíblia, hein, irmãos? Resistir o quê? Quem já brincou de dardo aqui? Eu já. Os dardos inflamados do diabo. Como é que... Para poder imaginar como é que o diabo fica brincando de jogando dardo. O que seria isso? O que são os dardos inflamados do diabo, amado? O que você imagina que seja? Se não são pensamentos contrários à vontade de Deus que ele vai lançando. E é assim, é tipo roleta russa, ele vai jogando. Não está nem aí não. Aonde pegar, pegou. E se pegar, faz estrago.
E é sobre isso que Pedro alerta. Ó, no meio desse assunto aí, cuidado. Cuidado, porque o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, ele está rodando vocês como um leão. É importante frisar isso. Ele não é um leão, porque o único leão na Bíblia que existe é o leão da tribo de Judá, e o seu nome é Jesus. Ok? Esse é o único leão de verdade. Agora, o diabo, tudo que ele faz é querer imitar a Deus, né? Então ele tenta imitar rugindo como um leão. Então o som pode até assustar um pouco. Você pode achar que é um leão, mas não é. É só o diabo querendo entrar na fresta da brecha que você deu, por estar muito ansioso, muito preocupado com o futuro. E aí ele entra nessa brechinha aí e quer inflamar a sua mente. Mas Pedro também traz o remédio, o tratamento para isso. Ele fala assim: resisti-lhe permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Olha só, Pedro fala assim: se posiciona firmemente no seu lugar, com a fé que você tem, e não arreda o pé, nem um minuto. Porque a primeira coisa que o diabo quer roubar de você é a sua fé. Diz que o valente vem para roubar, matar e destruir. Ok? Nós falamos muito isso, né? Não, porque o inimigo, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. Né? O diabo não tem poder nem autorização para matar a sua vida, para tirar a sua vida. Não tem. Há relatos, inclusive, de que nem nos ossos ele pode tocar, depois de morto. Né? Então, assim, mas o que ele faz? Ele rouba, a primeira coisa que ele quer roubar de você é a sua fé. Por quê? A fé. Se você está aqui hoje e crê em Deus, esse é um motivo pelo qual ele quer roubar a tua fé. Porque a fé é o fio condutor, é o Wi-Fi que te conecta a Deus. Roubando isso, a tua conexão fica interrompida. Fica muito mais fácil de fazer o quê? O passo seguinte. Rouba a fé, mata a esperança, porque se você é uma pessoa desesperançada, aí você já está com... Já se aprofunda num mar de depressão, de arrastar realmente aquela bola de ferro na sua vida. E aí, uma vez que ele rouba a sua fé, mata a sua esperança, por fim ele acaba destruindo a sua vida. Esses são os passos que o diabo, quando ele encontra uma brecha na vida de alguém, ele quer atuar. Roubar a fé, matar a esperança e destruir a vida. Simples assim. Fazendo isso, ele vai conseguir o objetivo dele de que você e eu estejamos com ele no lago de fogo do inferno. Esse é o objetivo dele. Somente esse. Entende? Mas Pedro, ele nos alerta. Permaneça, resista, firme na fé. Sabendo de uma coisa, amados, que o problema que você está passando não é o maior do mundo. Você não é um pobre coitado que vive cheio de problemas e o seu problema é o maior. Não. Outros irmãos ao redor do mundo estão vivendo os mesmos problemas. Estão vivendo. Então, sigamos firmes na fé. E se, porventura, o que eu falei aqui para você hoje, você de repente já deve saber disso, não deve ser nenhuma novidade, talvez, né? Que ótimo, que ótimo. Mas me faz um favor, compartilha. Vive isso que eu falei para vocês aqui, vivam isso, de fato, experimentem isso. Eu não sei, talvez, o mar de problemas em que você possa estar mergulhado, dentro da sua alma, perdido dentro da sua alma, dos seus pensamentos. Mas eu sei o caminho, né, que vai te tirar daí. E é justamente a palavra. A palavra de Deus. Há pessoas que me perguntam assim, mas você é contra alguém ir num psicólogo? Claro que não, a Renata tem que comer, gente, pelo amor de Deus. Estou brincando. Não, eu não sou contra isso. Também tão pouco sou psicólogo para poder querer falar de coisas mais abrangentes. O que eu quero me limitar aqui a falar é assim, é que tem caminho para ser tratado. A palavra nos ensina, porque o Senhor se preocupou com esse assunto.
E nunca como antes, né, uma geração tem estado tão ansiosa, com excesso de informações aos montes. Há quem diga, né, que uma criança da idade da Ana Luísa hoje, de 4, 5 anos, já tem muito mais informações no seu HD do que um rei, né, do que um César do Império Romano tinha na sua época. Olha que coisa absurda. Coisa absurda. Então, nós realmente precisamos nos adaptar ao tempo em que vivemos e ensinar aos nossos pequenos e a nós também, né, a viver esse tempo sem ansiedade, sem excesso de futuro, porque Jesus falou que o dia de amanhã já vai trazer o seu próprio mal. E quando ele trouxer, você vai ter que enfrentar esse mal. Está enfrentando o mal hoje? Jesus falou que amanhã pode ter também. E se tiver, você vai ter que enfrentar. Não existe outra opção. Não existe um outro caminho. Não tem como a gente pegar a nossa vida e achar que ela é um tapete que você levanta e joga os problemas para debaixo dele. Porque a vida não é assim. Uma hora, esses problemas vão se acumular e aí sim você vai precisar de uma ajuda profissional para poder tirar você desse buraco, né? E aí sabe lá Deus como é que vai ser isso. A vida não é assim. A vida é feita de dificuldades, a vida é feita de problemas e nós precisamos saber como resolvê-los, né? Então, que a gente saia daqui hoje trocando a palavra ansiedade, né? Não vivendo isso, mas buscando ter uma ardente expectativa, né? Porque a expectativa fala de espera, né? E a espera fala de você esperar em Deus. E esperar em Deus é muito melhor, porque você discerne o tempo dele, sabe que ele tem tempo para tudo. Às vezes você quer comprar um carro agora, mas aí você não está conseguindo, já tentou financiamento, tentou banco, tentou empréstimo, tentou uma porção de coisa e nada aconteceu. Pô, alguma coisa você tem que pensar, não, de repente não é para ter um carro agora. Porque eu tentei tudo que eu podia fazer, né? Até o Flávio tentou um empréstimo para mim no banco, ela não conseguiu no Bradesco. Então, acho que eu vou segurar a onda, porque Deus pode não querer que eu tenha um carro agora. Mas, de repente, você não está nem procurando o carro. E aí o gerente do banco te liga, né, o Flávio Roberto, olha, apareceu aqui uns juros aqui bacana para você, um financiamento joia. Vai lá, irmão. Aí tu questiona o irmão primeiro, amado, foi Deus que te falou ou tu está querendo me, né? Mas aparece. Cai no seu colo o carro, cai no seu colo o financiamento, as coisas se encaixam. Porque esse é o desejo de Deus para a nossa vida. Ele tem planos para nós. Não vai adiantar você querer acelerar isso ou retardar isso. Você só vai se frustrar cada vez mais se você tentar tomar o controle da sua vida com as suas próprias mãos. Você vai se frustrar, a sua alma vai adoecer. O seu espírito vai ficar abatido. E o seu corpo vai reverberar tudo isso. Tudo isso. Aí você vai achar que está morrendo, vai querer ir para o hospital, vai querer ficar sem falta de ar, a cabeça vai a milhão. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai acabar entrando em alguns medicamentos. Não para curar, porque a doença da alma você não cura com remédio. Está provado. Mostrei aqui a palavra. Mas esses remédios vão fazer com que você desacelere. Estou errado, Renata? Aí você desacelera, aí você consegue, então, ter um controle melhor sobre tudo aquilo que você vai vivenciar. Quando, na verdade, Deus já deixou tudo escrito para nós. Tudo pronto, mastigado. É por isso que eu amo a Bíblia. É por isso que eu amo ler a Bíblia. Porque ela nos ensina a cada dia. Ela tem assunto e tema para todas as áreas da nossa vida. Então, que saiamos daqui, então, hoje, com grandes expectativas daquilo que Deus tem para fazer por nós, em nós, mas não ansiosos, em nome de Jesus. Amém? Perdão aí a hora do almoço, culpa a Tati, porque a Tati, né, falou aqui. Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, se espreguiçar, acordar, né? Cutuca o irmão que está dormindo aí, em nome de Jesus. Fala, já acabou, pode levantar. Entendeu? Podemos orar então? Senhor, nós
te sujeitamos esse tempo aqui, Senhor. E eu quero te pedir que aquilo que foi falado aqui hoje, o tema que foi abordado, tu prepare o coração dos meus irmãos, que essa semente, ela caia em terra boa, Senhor. É um tema tão antigo, mas muito atual. A humanidade, Senhor, caminha a passos largos, Senhor, para essas doenças da alma, Senhor. E tu sempre deixou a cura, a resolução desses problemas escritos para nós. Está aqui. Em doses regulares de súplicas, de clamores, de fé, de confiança, de que tu nos ajudaria a sair de todo e qualquer problema. Mas não sem antes nos fazer entender, nos ensinar o porquê daquele problema. Toda vez, Senhor, que saímos de um problema, temos a impressão e a expectativa de que saímos mais fortalecidos, de que sobrevivemos. E isso nos torna, Senhor, aptos a enfrentar o próximo. Que seja assim em nossas vidas, Senhor, na vida dos meus irmãos. Seja, Senhor, todo o problema aqui que os meus irmãos estejam passando, que eles voltem o olhar deles para Ti, Senhor, para que Tu os ensine, os trate, segundo a Tua vontade, e que os Teus planos, Senhor, eles se cumpram na vida de cada um. Nos ensina, Senhor, a esperar. Nos ensina, Senhor, a entender de que o tempo é algo de que Tu não precisa. Mas nós precisamos, Senhor. Nós precisamos de tempo para entender, nós precisamos de tempo para amadurecer, Senhor. E já está mais do que provado de que para Ti não importa o tempo, quanto tempo isso leve. Não importa. Porque aquele que começou a boa obra na minha e na tua vida, Ele é fiel para terminar, para cumpri-la. Eu sei que Tu vai cumprir, Senhor, na vida da Tua igreja. Traz essa convicção, Senhor, na vida dos meus irmãos, para que eles saiam daqui hoje, Senhor, esperançosos em Ti, de que todo problema será resolvido. Que o dia de hoje, Senhor, essa palavra seja marcada pelo testemunho da Tati, que passou aqui, Senhor, e falou sobre os seus problemas e de como Tu a ajudou a resolver esses problemas. E não é, Senhor, porque Tu curou a Tati, mas sim pela rendição que a Tati se colocou diante de Ti. Pela humilhação pelo lugar de humilhação que ela se colocou, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, a mesma ação, a mesma atitude, Pai. Na verdade, o nosso lugar é sempre ajoelhados diante de Ti, Senhor. É um lugar do qual nós nunca devemos sair. Humilhados perante a Tua santidade, a Tua grandeza. Nos ajuda, Senhor, a permanecer assim, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Eu estava ali, e o Espírito Santo me motivou a vir aqui. Eu falei aqui de uma oração profunda e sincera, da Tati, que colocou aqui, eu falei da minha. Mas o Espírito Santo me fez perceber que podem ter pessoas aqui que queiram esse momento. Talvez, de fato, se entregar, não andar ansioso. E esse pode ser o teu momento. Eu queria fazer um apelo a você, para vir aqui à frente, que quiser de fato fazer essa oração a Deus, quiser se entregar ao Senhor, entregar essa oração a Ele, entregar o controle da tua vida nas mãos dEle. Você que talvez tenha vivido momentos assim, ansiosos, preocupantes, esse pode ser o momento de você, de fato, entregar todo o excesso de futuro de preocupação na vida dele.
na mão dele. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero que meus irmãos eles voltem a tocar essa canção. Eu vou orar no final. Mas enquanto essa canção estiver sendo tocada, cantada, eu quero que você encontre esse lugar de sinceridade com Deus e se derrame diante dele. Eu quero que você se coloque diante dele de fato e fala com ele, entrega tudo aquilo que você precisa entregar hoje. E você que está aí, que não veio aqui, eu quero que você siga orando, porque esse momento é um momento de batalha espiritual, um momento de guerra. E os nossos irmãos que estão aqui à frente precisam da tua oração. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, essa é a tua hora, Pai. Essa é a hora, Senhor, em que tu toca nos corações que estão aqui à frente, despedaçando todo o sobrepeso, toda a carga pesada. Essa é a hora que tu vem atando ao pescoço dos meus irmãos o teu jugo, que é suave. É a hora que tu vem trazendo o teu fardo, que é leve. É a hora, Senhor, em que nós podemos aprender de ti, que tu és manso e humilde de coração. Vem trazendo, Senhor, esse fardo suave sobre a vida dos meus irmãos hoje, Senhor. Espírito Santo, toca nos corações dos meus irmãos que estão aqui à frente. Tira todo o peso dos ombros, despedaça todo o jugo nessa hora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Traz a tua palavra que conforta. Traz o teu bálsamo, o teu óleo fresco, a tua graça, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos. Ah, Senhor, que não saiam daqui, Senhor, hoje, sem poder experimentar esse lugar de segurança em Ti, Senhor. O lugar do qual eu experimento, o lugar do qual a Tati falou que ela experimentou e tem experimentado. Isso não é algo que, Senhor, é dado somente a mim ou a ela, é algo que Tu tem dado para todos nós, para a Tua igreja, Senhor. Então olha para os meus irmãos aqui à frente, cada um passando, Senhor, pelas suas lutas, pelas suas guerras, pelas suas tribulações, Senhor, pelas dificuldades que a vida nos impõe, Senhor. Mas estão aqui à frente, querendo lançar tudo diante de Ti. Confiar em Ti, confiar na Tua palavra, confiar naquilo que foi dito hoje por mim, através de Ti, Senhor. Então testifica a Tua palavra na vida dos meus irmãos hoje, no nome de Jesus. E não só deles que vieram aqui, mas daqueles que nos ouvem hoje, através da transmissão, Senhor. Podem também estar passando por um momento de tribulação, que vocês que nos assistem recebam essa palavra, recebam o conforto do Senhor, recebam a palavra de Deus nos vossos corações, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Tenha convicção, meu irmão, de que muito embora a dor possa não desaparecer, ou o problema não possa não sumir, tenha a convicção de que o Senhor tem cuidado de vós. Lança sobre Ele diariamente a tua súplica. Lança sobre Ele as tuas orações. E a paz que excede todo entendimento vai invadir o teu ser. Vai guardar o teu coração e o teu pensamento. No nome de Jesus, tenha fé. Resiste firme na fé às astutas ciladas do teu inimigo, do teu adversário. No nome de Jesus. E quando você sair por aquela porta, saia com convicção de fé, de que Ele tem cuidado de vós. Em nome de Jesus. Amém? Tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Espírito Santo, cheia da convicção nele. Em nome de Jesus.